Júlia, bom dia, seja bem-vinda, uma honra poder conversar contigo. Queria a tua avaliação sobre esse G20 e do que se trata. É importante para nós agora a participação do Brasil, sendo que diplomaticamente decidimos estar ao lado da China, do Irã, da Rússia. Júlia, bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia a toda a tua audiência da Auriverde. É lamentável, mas já era de se esperar a atitude da primeira-dama, sendo que a gente já não é a primeira vez que ela toma atitudes de pessoa, como eu vou dizer, pessoa deslumbrada, pessoa que não sabe se colocar no seu lugar. E o que aconteceu? O próprio marido dela, o presidente Lula, acabou dando uma chamada pública, né, nela, diante do que ela fez. Além de ela é uma mulher, uma senhora de 58 anos, com atitudes de adolescente e que podem levar o Brasil a ter um problema diplomático, né? Já estava todo mundo comentando sobre os gastos, né, que foram realizados para pagar os artistas que participaram aí da cúpula do G20, mais de R$ 1 milhão. Eu, inclusive, fiz um requerimento de informação, porque não está bem claro quanto que foi gasto com os cachês dos amigos aí, da Janja e do Lula, para tocarem no evento. A Petrobras e mais uma estatal, elas deram juntas mais de 30 milhões para esse evento, para a Janja fazer um papelão desses, que repercutiu no mundo todo. O Elon Musk tomou conhecimento, respondeu lá no post do Nicolas Ferreira, e ele, além de ser o Elon Musk, agora ele foi convidado a ser membro do novo governo, do governo Trump. Então, isso é realmente preocupante, porque o Brasil cada vez mais, que nem você falou, se aproxima de países não democráticos e se afasta de países da maior democracia do mundo, como é os Estados Unidos. Outro ponto importante a se notar sobre esse G20, eu vi ontem uma imagem, Pitoli, vários manifestantes em frente ao Copacabana Palace, eles colocaram ali a imagem dos exilados políticos, dos presos políticos do dia 8 de janeiro, e até de quem já morreu, como Claizão, para chamar a atenção da cúpula do G20, porque eles estão vendendo o Brasil como que está tudo normal aqui, que não existe perseguição política, que é uma democracia plena, mas nós precisamos lembrar que da própria boca do Lula saiu que nós somos que é uma democracia relativa. Então, isso, cada vez mais, nós vamos, sim, expor ao mundo tudo o que acontece aqui no Brasil. Julia, inclusive com relação a esses pôsteres que foram colocados ali ontem no posto 2 em Copacabana, amanhã a Auriverde vai estar com uma tenda montada diante do Museu de Arte Moderna no G20, apresentando todos esses pôsteres. Eles estão todos impressos em língua inglesa, tudo em inglês, para que a imprensa internacional possa ter, de fato, conhecimento do que acontece por aqui. Todos, inclusive os jornalistas que estão fora do Brasil, quem está na Argentina, quem está tornozelado aqui, quem está preso e até quem já cresceu como lesão. Então, a Auriverde também está participando desse movimento e amanhã a transmissão é direto de lá. Para a gente poder tentar conscientizar, porque, Júlia, esse final de semana em Londres, participando ali de um evento e depois de uma premiação, o que a gente pôde notar é o seguinte: o parlamentar britânico não tem ideia do que está acontecendo aqui no Brasil. Agora estou aqui em São Paulo. Não tem ideia do que está acontecendo de fato. A gente precisa tentar falar mais alto, ações como a tua ação e de outros parlamentares que vão para a OEA, que vão para os Estados Unidos, que vão para o Parlamento Europeu. Isso é fundamental, viu, Júlia? Com certeza, mas agora com a eleição de Trump, nós vamos ter mais visibilidade aos problemas aqui no Brasil. Inclusive, eu vi uma notícia hoje, até não me aprofundei, que o Marco Rubio, o senador que foi convidado para ser secretário de Estado do Trump, ele já havia falado isso como senador, mas agora vai virar secretário de Estado. Ele disse que quem apoiar o Hamas vai ter o seu visto cancelado. Eu me lembro, Pitoli, que a atividade enquanto deputada que mais gerou raiva na esquerda foi quando eu fiz
um vídeo e uma denúncia, e o deputado Gustavo Gayer também, onde nós falamos que iríamos mandar ao Marco Rubio e também à Embaixada Americana aqui no Brasil todos aqueles que ficam fazendo postagenzinhas e apologia e apoiando o Hamas, que é um grupo terrorista. Isso causou um desespero, né? Inclusive, eu fui processada por isso, até pela CUT. E eles ficaram desesperados. Então, agora, esse mesmo cara que falou que era para denunciar porque ia perder o passaporte quem apoiasse o Hamas, agora ele vai virar secretário de Estado. Então, com certeza, nós vamos ter muitos desdobramentos aí de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Obrigado, doutor Olavo Pellegrino Júnior, conosco também. Olavo, a deputada Júlia Zanata está na tua escuta. Deputada Júlia, bom dia, bom conversar com a senhora mais uma vez. A senhora relatou, nos contou sobre o fiasco protagonizado pela Janja. Pois bem, no primeiro momento ela faz o xingamento ali sem qualquer contexto, né? Depois publicamente sofre internacionalmente sofre uma reprimenda do próprio marido, presidente da República. E mesmo depois dessa reprimenda, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, sai a favor de Lula, ministro do governo, sai a favor de Janja, dizendo que a fala de Janja era algo que estava engasgado na garganta de todo brasileiro. Deputada, é um governo ou é um desgoverno este? De certo, esse Paulo Teixeira é da cota da Janja, aqueles que têm que puxar no saco da primeira-dama para poder ter um cargo lá no governo, no desgoverno Lula. Porque claramente nem o Lula que vive xingando todo mundo, achou uma boa ideia xingar o Elon Musk. Então você vê que ele tem pelo menos ali um 1% de responsabilidade nesse sentido, enquanto a própria esposa e outros integrantes do governo não têm. Mas dizem que tem uma cota aí da Janja no governo que tem que puxar bastante o saco dela para permanecer. Quem sabe seja o caso desse Paulo. Júlia, conosco também Walter Nagelstein, direto de Porto Alegre. Walter, deputada Júlia Zanata, na tua escuta. Deputada, bom dia, boa semana. Primeiro, muito obrigado. Eu sou membro da nossa comunidade judaica brasileira. Então, obrigado aí pela sua manifestação, pelo apoio incondicional a Israel e pelos valores que nós todos aqui defendemos. Eu queria lhe fazer 2 pedidos, na verdade. O primeiro é com relação à morte desse cidadão lá em Brasília, que eu acho que é preciso que se articule, acho que a senhora tem toda a capacidade e condição de liderar isso, uma comissão da Câmara dos Deputados para acompanhar lá a questão da necropsia, porque é preciso que a gente saiba como é que ele morreu. Tem uma imagem aí para nós que é muito forte, parece que ele é atingido, alvejado por alguma coisa antes de tombar e depois os fogos de artifício, né, explodem ao lado dele. Então, a necropsia pode dizer isso, se de fato ele tem algum tiro, alguma coisa. Então, deixar esse pedido aqui, porque eles estão criando toda essa narrativa. E a segunda questão, parece que o Tachad tem sido um pouco deixado de lado, mas aí a COP está falando sobre agenda ambiental. Eu acho que a gente precisa lembrar, e eu quero lhe pedir que faça isso, que esse ano, só a questão da energia limpa, solar, o Brasil agora aumentou 3 vezes a tributação sobre a energia solar. Saiu de 6 para 9 e de 9 para 25. Ou seja, 1/4 do investimento que alguém, uma pessoa, uma família ou uma empresa queira fazer em energia solar, tem que entregar para o governo do PT. Então, eu queria que a senhora apontasse essa incoerência desse pessoal que está aí gastando o nosso dinheiro, falando em preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, sobretaxando a energia limpa. Obrigado, uma boa semana, deputado. Obrigada. Essa história de que o Lula e o governo dele fariam um desenvolvimento sustentável, está provado que essa não é uma verdade. Como que a gente prova isso? No que você acabou de dizer. Quem quer desenvolver energias limpas não vai taxar a energia limpa, como fizeram, por exemplo, com a energia solar. Então, tudo que esse governo faz é
um único objetivo: aumentar a arrecadação, ou seja, aumentar o quanto ele tira do bolso do povo trabalhador, quanto ele dificulta, o quanto ele diminui o poder de compra das pessoas. É isso que o governo faz. Então, toda essa história de energia limpa, de sustentabilidade, de mercado de carbono, etc., etc., é só para dificultar a vida do brasileiro, arrancando mais dinheiro do bolso do povo e fazendo com que o Brasil se submeta a agendas internacionais que não são compatíveis com o dia a dia do brasileiro, que dificultam, inclusive, que ele veja de fato o Brasil se desenvolver. Por isso que essa pauta verde, né, não é que, porque se você votou contra a pauta verde, você é contra o meio ambiente. Não é isso. Você tem que ver de que maneira isso vai ser benéfico para o povo brasileiro, para o desenvolvimento do Brasil. Enquanto os países grandes não estão cumprindo Acordo de Paris e etc., por que nós temos que cumprir? Isso tem que ser visto, isso tem que ser falado. Aliás, a derrocada da esquerda na Europa, né, em alguns lugares, aconteceu justamente por essa pauta verde. Acho que o brasileiro tem que se atentar mais quanto a esses assuntos. Muitas vezes, por vezes, a gente vê até pessoas ligadas ao agro, né, que acabam aceitando isso. Então, nós precisamos conversar mais sobre esse assunto, abrir as mentes, porque isso vai trazer muitos problemas para o Brasil. Agora, Júlia, diante de tanta notícia, e vejo uma cortina de fumaça atrás da outra, o que por trás disso? A eleição do Trump, as nomeações já feitas, como de Marco Rubio, como você muito bem colocou, dentre outras, enfim, por trás de tanta cortina de fumaça colocada pela esquerda aqui. Você entende que está sendo escondido por eles e o que tem pela frente, Juliana? Na verdade, eles não esperavam essa eleição do Trump, porque se você olhar os noticiários, falava que a eleição estava pau a pau, né? Estava empatada. Então, como eles se pautam muito pela grande mídia, eles não esperavam essa eleição. Agora, eu acho que eles estão recalculando a rota para ver o que vão fazer e tem que criar várias cortinas de fumaça para tirar a atenção do que realmente importa, do que realmente vai acontecer daqui para frente, nos próximos 2 anos, até a eleição presidencial de 2026. Agora, Pitoli, eu preciso pedir para sair, porque eu estou aqui no aeroporto. Perfeito. Pronta para entrar para o meu voo, e senão eu vou perder. Então vai, Julia, boa viagem para você. Desculpa, um abraço.